Olá, para quem não me conhece, eu sou a pastora Dina. O áudio de hoje é referente ao livro Êxodo de maneira simples. O que é? É a história de uma fuga. O título do livro significa saída. Moisés guia seu povo oprimido na saída do Egito rumo à liberdade. Êxodo é um livro repleto de ação, mas no qual também está registrada a entrega da lei e as instruções a Deus. Êxodo conta a história de quando os israelitas eram escravos no Egito. Então Deus envia Moisés para resgatá-los. No deserto, Deus lhe dará a lei, mas o povo ainda adora ídolos. Os protagonistas desse livro eram Moisés, Miriam, Faraó, o rei do Egito, a filha de Faraó, Arão e Josué. O que acontece nesse livro de Êxodo? A narrativa de Êxodo começa no Egito, onde os israelitas se tornaram escravos. Para controlar o crescimento da população israelita, o faraó dá ordens para que todo recém-nascido hebreu do sexo masculino seja morto. Porém, certa mãe resolve pegar o seu bebê e colocá-lo numa cesta para flutuar no rio Nilo, na esperança de que ele fosse salvo. O bebê é resgatado pela filha do faraó, que cria o menino como se fosse seu próprio filho. Ela chamou o menino de Moisés. Já adulto, Moisés viu um egípcio batendo um escravo hebreu. Furioso, ele mata o egípcio, mas seu crime é descoberto e ele foge para o deserto. No deserto, enquanto trabalhava como pastor de ovelhas, Moisés vê um espinheiro em chamas, mas que não se queimava. Deus, do meio do fogo, chama Moisés e lhe dá a tarefa de resgatar o seu povo. Moisés volta para o Egito e confronta o faraó, o qual se recusa a libertar os escravos. Então Deus aflige os egípcios com uma série de pragas. Mas ainda assim o faraó resiste. Deus então envia uma praga terrível. À meia-noite, o anjo da morte passa sobre a terra do Egito e os filhos mais velhos dos egípcios morrem. As primeiras crias de seus rebanhos também. O faraó cede e Moisés conduz os israelitas à liberdade. Mas depois o faraó decide enviar carros de guerra atrás deles. Moisés conduz o povo com segurança pelo meio do mar. Mas os carros de guerra que os perseguiam afundam. No deserto, Deus providencia alimentos para o seu povo, codornas e maná. 3 meses após partirem do Egito, os israelitas chegam ao Monte Sinai, onde Deus entrega a Moisés a lei de acordo com as quais ele desejava que vivessem. Enquanto isso, ao pé da montanha, o povo fica preocupado, questionando-se se Moisés retornará. Então, os israelitas insistem com Arão para que faça um bezerro de ouro para eles adorarem. Moisés desce depressa a montanha, quebra as placas de pedra nas quais Deus havia escrito a lei e destrói o bezerro de ouro. Deus dá a Moisés 2 novas placas, as quais ele guarda na Arca da Aliança. Por que o livro de Êxodo é importante? Em Êxodo é contada a história de como um grupo de escravos fugidos se torna o povo de Deus. Esse resgate se torna um tema central na Bíblia. Deus também faz uma aliança com eles. E por terem sido resgatados por Deus, os israelitas concordam em segui-lo
e em obedecer às leis dele. Êxodo contém algumas passagens que até hoje influenciam a vida dos israelitas. Por todo o mundo, muitos sistemas legais são baseados nos 10 mandamentos. E milhões de judeus ainda celebram a Páscoa. Este livro também nos dá uma perspectiva única do caráter de Deus. Ele se importa com seu povo, resgata-os e mostra-lhes a melhor forma de viver. E ele revela a Moisés o seu nome, Javé, ou Eu Sou Quem Sou. Mas o livro de Êxodo também tem uma curiosidade. Deus, pela primeira vez, revela o seu nome em Êxodo. Eu sou quem sou. Está lá em Êxodo 3,14. Este nome de Deus, mais usado no Velho Testamento, aparecendo cerca de 6.800 vezes na língua original, o hebraico, diversas versões da Bíblia normalmente traduzem esse nome por Senhor. Deus abençoe você.